Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos estudar a lição de domingo, segunda e terça. Vamos fazer um resumão, mas eu confesso, irmãos, que esse assunto aqui é um assunto que me chama muita atenção. Esse assunto, eu lembro muito bem que mais ou menos há uns 8 anos atrás, um pastor aqui do distrito estava uma série de estudos sobre texto difícil da Bíblia. E ele tomou conhecimento que eu tinha preparado um material que dizia assim: até quando Lúcifer podia se arrepender? Ou até quando poderia haver nele possibilidade de volta pelo arrependimento? E então ele, tomando conhecimento disso, pediu para que eu fizesse na igreja. Irmãos, foi muito interessante. Eu ainda tenho os slides até hoje. Eu comprei transparências e escrevi, porque naquela época eu não tinha um data show, né? Eu não tinha um projetor de vídeo, coisa que ele tinha e fazia os estudos muito bonitos. Então eu tinha um reto projetor da igreja. Eu peguei aquele reto projetor, levei até lá as transparências que foram escritas à mão de texto do grande conflito, a verdade sobre os anjos, patriarcas e profetas, história da redenção, primeiros escritos. Foi um monte de material e uma boa parte deles também no livro O Desejar de Todas as Nações. E fizemos ali um estudo e foi fantástico. Foi o meu primeiro estudo que eu fiz na igreja sobre algum texto de difícil compreensão. E para mim, irmão, foi uma bênção esse material. Há muito tempo atrás, depois o pastor tomou conhecimento, gostou bastante do material ali apresentado. E quando eu vejo sobre a guerra no céu, isso me faz lembrar desse material que foi preparado, desse assunto que foi tanto pesquisado e que até hoje me traz grande satisfação. Isso, na verdade, me faz entender o quanto é importante estudar, pesquisar e se demorar no texto sagrado. Deus, irmãos, tem muito a nos conceder se tão somente nos colocarmos em suas mãos e suplicarmos a sua bênção e direção para com a nossa vida. Eu estou com uma camisa aqui, o V, né? A camisa que eu vou para o trabalho. Eu estou preocupado com a questão do horário, então eu já me arrumei aqui para ir para o trabalho daqui em seguida, tá bom? Olha só, domingo a lição é Guerra no Céu. O texto de Apocalipse 12, verso 7, irmãos, quando fala assim: e houve batalha no céu, guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Essa batalha, irmãos, o termo guerra no original vem de uma expressão grega chamada polemos, de onde surgiu a palavra polêmica. E a batalha que houve de fato, o autor aqui chega a descrever que não dá uma. Ele chega como se ele dissesse que não tem como se saber ao certo se essa batalha ela foi física ou foi uma batalha de nível mental, intelectual. Há uma certa imprecisão de informação quanto a isso. Eu, particularmente, acredito que houve uma batalha mesmo. Para com que houvesse uma expulsão, deve ter havido uma resistência. Agora, é claro, irmãos, não se luta com Deus. Deus não é um ser que pode se duelar de forma do mesmo nível, né? Cristo é soberano em tudo o que ele faz. Mas a expressão que João descreve é para nos entender que houve uma resistência, uma luta, uma vontade, né? Como o texto de Isaías fala: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O desejo ardente de Lúcifer que tinha de tomar por usurpação o trono de Deus. E é nesse aspecto que eu falei para vocês na lição de sábado, que o nome Miguel, o título de Miguel, Jesus assume para guerrear contra o diabo e mostrar quem é igual a Deus. Lembre-se, em Isaías 14 ele fala: serei semelhante ao Altíssimo. O título de Miguel que Jesus assume é para evidenciar quem se assemelha ao Senhor, ou quem é como Deus, senão o próprio Jesus. Jesus é Deus em toda a sua essência, e geralmente, todas as vezes que aparece o título de Miguel, é para mostrar ao inimigo quem de fato é o soberano. Isso no capítulo 10 e o verso 13 de Daniel, capítulo 12 e 1 de Daniel também. Você encontra em Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, Judas 9 e Apocalipse capítulo 12. Esses textos que o nome arcanjo Miguel se apresenta é sempre para confrontar o reino do diabo, e Jesus mostra quem de fato é Deus, quem pode fazer algo em relação à situação que ali é travada. Então essa guerra que houve foi uma guerra de fato, eu acredito, uma guerra de fato que ocasionou a expulsão dele. E aqui os textos de Ezequiel capítulo 28, verso 12, e Isaías 14, verso 12, também nos dá essa evidência desse aspecto, no tocante ao que ele queria ser, e Jesus assume um título de unicamente quem é como Deus. Na lição de segunda-feira, Lúcifer engana e prevalece. O que aqui é dito, irmãos, no capítulo 12 de Apocalipse, verso 4, quando fala assim: a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu. Um comentário bíblico que eu acho muito interessante, do Han Stefanovic, muito bom por sinal, bem grosso, um conteúdo que, quando ele comenta sobre esse capítulo 12, o verso 4,
eu também tenho esse mesmo parecer. Aqui ele diz assim, ó, podemos ver que a cauda é um símbolo do engano efetuado por Satanás através de sua persuasão. Então, assim, se você for ler capítulo 9, verso 15 de Isaías, fala que o ancião de dias é a cabeça e o engano é a cauda. Como João fez muito uso do Antigo Testamento, eu não posso dizer com precisão, mas alguns pastores defendem a possibilidade de que esse texto faz-se menção à maneira também do que João descreve. Ou seja, se o engano, a sua cauda é o engano, e como ele arrastou a terça parte, irmãos, a terça parte dos anjos são muitos anjos que foram de lá retirados. Um exemplo, se tivéssemos ali 9.000 anjos, a terça parte, 9.000, seria 3.000, quase a metade. Quando o livro chamado Patriarcas e Profetas descreve sobre essa luta, né? E antes dessa luta até então, quando há uma conversa entre Cristo e Lúcifer, ele fala assim, você nos expulsará daqui e deixará o céu tão vazio, ou seja, o número que foi de lá expulso foi muito grande. Eu fiz uma comparação de 9.000, mas o texto de Salmos fala que há milhares e milhares e milhões de anjos. São muitos. Os que lá foram expulsos para a terra foram um número realmente estupendo, gigantesco. E essa maneira de ele enganar foi pela mentira, foi pela cauda, foi pela forma. E aí me chama a atenção, sabe? Devemos de fato ter muito cuidado, irmãos, com nossas palavras. Elas devem de fato proceder de um coração convertido. Não há na Bíblia nenhum respaldo para inverdades. Não há a favor de Deus para a mentira. Por mais que se ache vantagem em algo momentâneo, para trazer um certo conforto, em seu coração a pessoa que mente sabe na verdade de onde aquilo procedeu, não tem como dizer que Deus direcionou numa mentira e vai ter a consciência que naquele momento foi um instrumento do diabo. Me desculpe aqui a minha dureza em relação a isso, mas eu não tenho como fugir disso aqui. João capítulo 8, verso 44, descreve muito claro, vós sois do diabo e quereis satisfazer a sua vontade, porque ele é mentiroso e pai de todas as mentiras. Não há mentira da qual o inimigo não seja proveniente. O texto de Colossenses chega a descrever, e não mintais uns aos outros, porque vos revestistes do novo homem. Então, aquele que, na verdade, tem a prática do engano, demonstra em si que está vivendo uma vida antiga. Se está numa vida antiga, logo não está em Cristo. E se não está em Cristo, não pode ser uma nova criatura, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. Então, assim, o que faz com que Satanás prevaleça, Lúcifer prevaleça, é o engano, a mentira. E ele começa a ludibriar os demais anjos, fazendo de fato, desfazendo de fato do caráter de Deus. E aqui eu quero deixar isso aqui muito claro. Ele fez isso com engano no céu, trouxe uma terça parte. Fez a mesma coisa, e a gente já entra aqui na lição de terça-feira, na terra também. Quando ele chega para Eva e diz assim, foi assim que Deus disse? E vem com uma pergunta, de toda a árvore do jardim não comerás livremente? Aí Eva vai e responde, irmãos, no capítulo 2, e o verso 15 a 17, Deus diz bem claro, de toda a árvore do jardim você tem liberdade. É a primeira expressão na Bíblia que Deus dá de liberdade. Então lembre-se, Deus deu ao ser humano a liberdade porque ele o ama. E se ele o ama, ele fez o ser humano para amá-lo também. E o amar envolve um sentimento genuíno de alguém que se entrega voluntariamente. Deus poderia criar robôs, pessoas programadas para não fazer o contrário, mas ele não fez isso. Deus, em sua infinita misericórdia, diz o texto do livro Patriarcas e Profetas, suportou muito tempo Lúcifer no céu, porque ele o amava e queria que ele pudesse se voltar enquanto ele estivesse lá. Após sua expulsão, não havia mais possibilidade de retorno. Por isso que Apocalipse fala, e foi expulso o grande dragão, e não se achou no céu mais o lugar deles. Ou seja, não teve mais como ele voltar após sua expulsão por tanto tempo de misericórdia que lhe foi concedido. E aqui na lição de terça-feira, quando fala que o planeta Terra se envolve, agora, quando ele entra aqui, é validar o espaço para fazer com que ele entre e aqui faça morada. Por isso que Apocalipse descreve ai dos que habitam sobre a terra. E João já está descrevendo aquilo em uma concepção de que ele foi lançado para cá, não como castigo para a terra. No mundo que Deus criou, no universo que Deus criou, vários mundos, e eu quero deixar aqui bem claro, 2 livros, tá bom? Primeiros Escritos e Vida e Ensinos. Vida e Ensinos, o capítulo é o amor de Deus para o seu povo. Primeiros Escritos também é o mesmo capítulo, o amor de Deus para com o seu povo. Então, se você ler esses 2 capítulos, você vai ter lá uma percepção de que Ellen White tem uma visão de outros mundos. E nesses outros mundos, ela vê lá a árvore do conhecimento do bem e do mal.
E ela dá uma descrição em relação a isso e pergunta por que aqueles habitantes são diferentes dos habitantes da terra. E eles respondem, porque nós vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não comemos do fruto como os habitantes da terra. Então Deus, ele não ia ser arbitrário a criar só a terra para ser a ovelha negra do universo. Olha o que é que Ellen White escreve num livro chamado Patriarcas e Profetas, e aqui na página 49, o título é A Criação. Aqui diz assim: Deus poderia ter criado o homem sem a faculdade de transgredir a sua lei. Poderia ter privado a mão de Adão de tocar no fruto proibido. Neste caso, porém, o homem teria sido não uma entidade moral, livre, mas um simples autômato, sem liberdade de opção. Sua obediência não teria sido voluntária, mas forçada. Olha que coisa interessante aqui, ó. Não poderia haver desenvolvimento de caráter se não houvesse o livre arbítrio. Tal maneira de agir seria contrário ao plano de Deus ao tratar ele com os habitantes de outros mundos. Entendeu? Então aqui nos deixa bem claro, outros mundos, quer dizer, outros mundos, já existia essa possibilidade e a Terra que foi criada posterior à expulsão, ou no período, né, ali que antecedeu a expulsão de Lúcifer, ela também foi criada com as mesmas condições que outros mundos haviam criado. Então eu entendo que no vasto universo de Deus, nos mundos que ele criou, existem também lá pontos de obediência e todos os seres que Deus criou são livres para escolher amá-lo ou rejeitá-lo. E é nessa dádiva tão responsável que Deus nos deu, devemos ter a consciência, Senhor, obrigado, porque me criaste para te amar. E amor não é imposição. Amor envolve sentimento, reconhecimento, dádiva, agradecimento. E isso, de fato, é o que Deus tem feito para mim e para você. Que Deus muito te abençoe. O grande conflito foi transferido para a terra unicamente porque a Eva permitiu, e a gente vê isso quando ela começa então a conversar com a serpente e dá espaço pouco a pouco para que com ela vá entrando e ali causando toda aquela situação. Hoje nós temos a liberdade de escolher, e aí eu faço valer aí os hinos, né, da Beth, eu acho que é Beth Souza, que diz assim: escolha Jesus sem olhar para trás. Escolha Jesus sem olhar para trás. Que você escolha Jesus, né? Como o próprio texto de Deuteronômio fala: eis que tenho proposto a você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Aqueles que estão em Cristo estão livres para escolher fazer a sua vontade. Que assim escolhamos e que o Deus da paz repouse sobre sua vida, desde agora e para sempre. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela Tua palavra, pelos Teus conselhos concedidos. Nos ajuda, ó Pai, a vivermos à luz de Tua vontade e escolhermos estar ao Teu lado sempre e eternamente. Abençoa nossa vida neste dia, perdoa nossos pecados e obrigado por este assunto, Senhor, que nos ajuda a fazermos bom uso da liberdade que nos deste. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença. O vídeo ficou um pouco extensivo, né? 13 minutos, mas são 3 dias. Espero que tenha sido enriquecedor para o seu conhecimento, para o seu aperfeiçoamento e, acima de tudo, fortalecimento espiritual. Até o próximo estudo. Até logo.